Oferecimento: nova Ford Ranger 2022. A picape raça forte do Brasil. Apoio Grupo Sada. Movidos por empreender, diversificar e transformar. O Grupo Sada apoia o movimento Maio Amarelo. Olá, tudo bem? Muito tempo de espera, coletivos lotados e baldeações bem cansativas para conseguir chegar às áreas mais distantes da cidade. Agora vamos acrescentar a essa situação: altas tarifas e descontentamento dos usuários. Você pode achar que eu estou falando dos dias de hoje, só que na verdade essa descrição é da década de 30, quando o bonde deixava de ser suficiente para atender a população da cidade, que crescia num ritmo muito acelerado. E também nessa época começaram a ser regulamentados os primeiros ônibus de Belo Horizonte. Oi, Tatiana, tudo bem? O que aconteceu de lá para cá? Oi, Keila, tudo bem? Então, de lá para cá, a população de Belo Horizonte cresceu quase 13 vezes, batendo os atuais 2,7 milhões de pessoas. O sistema de transporte público passou a atender também as pessoas da região metropolitana, das cidades do entorno. A tecnologia avançou nesse período, mas, passados 100 anos, os desafios que nós enfrentamos ainda são os mesmos, só que com o agravante da pandemia. E este é o tema deste Mais Entrevista, que vai encerrar aí a série de reportagens A Revolução do Trânsito, feita pela equipe Mais Conteúdo do jornal O Tempo. E o nosso convidado de hoje é o urbanista Roberto Andrés. Ele é professor de arquitetura e urbanismo na UFMG, é um dos fundadores da revista Pisiagrama, é doutorando na USP e a pesquisa dele é exatamente sobre os desafios da mobilidade urbana. Seja muito bem-vindo, Roberto Andrés. Olá Keila, olá vocês todos, uma alegria estar aqui participando dessa reportagem super importante que está sendo feita por vocês. Bom, então a gente vai começar aqui exatamente do começo, né? A gente estava falando da contextualização histórica. Em 1902, o bonde ele foi inaugurado. E 30 anos depois, ele já não era mais suficiente para atender a população de Belo Horizonte, porque ela crescia muito rápido. Ô Roberto, qual que é a explicação, a relação que a gente pode traçar entre o planejamento urbano, a falta dele, né? E essa questão do transporte público, da insuficiência do transporte público? Acho que essa é uma questão muito interessante, ela é central nas nossas cidades, né? E acho que é importante a gente começar lembrando que as cidades brasileiras, elas tiveram um modelo de crescimento que foi, assim, vamos dizer, seletivo. Quer dizer, nas áreas centrais, Belo Horizonte é um ótimo exemplo. Nas áreas centrais, dentro da Avenida do Contorno, foi feito planejamento, foi provido infraestrutura, com todas as dificuldades, todos os defeitos disso, mas ali era para a população mais rica, né? Já durante a construção da cidade, já existia uma favela das pessoas que estavam construindo a cidade e que não podiam vir morar nessa área central. Isso é muito emblemático, né, de um mecanismo de exclusão em que aconteceu em todas as cidades brasileiras, e Belo Horizonte só é mais emblemático porque foi justamente uma cidade planejada, então a gente vê isso com muita evidência. Quando a cidade foi crescendo de um modo que nas áreas centrais se seguiu, né, com o poder público tendo uma atuação assim, de prover infraestrutura, e nas periferias, cada vez mais, o poder público deixando, né, que as pessoas fizessem seus próprios bairros. Quem aí não conhece a história de bairros que foram feitos pelos próprios moradores, que foram morar neles, que não tinham opções de moradia? Essa dinâmica é muito intensa, principalmente a partir dos anos 50, 60. E aí a rodoviarização tem um papel importante nisso. Pensa o seguinte, nessa época que vocês estão falando aí do bonde, o bonde tem um limite, né, que é o limite do trilho. E você ampliar esse limite de um dia para o outro é razoavelmente oneroso, né? Você tem que construir as linhas novas, etc. E então o espraiamento da cidade, o crescimento da cidade, ele se limitava por essa estrutura do bonde. Quando você passa até a rodoviarização, né, que são os veículos sob pneus com motor a combustão, como o automóvel, o ônibus, etc., você passa a permitir que a cidade se espalhe mais rapidamente. E, de alguma maneira, o que aconteceu nas cidades brasileiras é que esse modo de deslocamento induziu ao espraiamento.
induziu a periferização das cidades, a criar bairros longe do centro. Quer dizer, criando cada vez mais dificuldade de deslocamento, porque as pessoas foram morar em bairros cada vez mais longe das oportunidades de serviço, de comércio, de lazer, de acesso à educação, saúde, etc. Então, o rodoviarismo ele induziu o espraiamento dessas cidades. E é interessante vocês trazerem o bonde, porque o bonde é um veículo muito interessante que a gente desprezou, né? Mas o bonde ele não foi retirado para colocar ônibus no lugar. O bonde foi retirado para colocar automóvel no lugar. O incômodo que o bonde gerava era um incômodo porque nos trilhos dele é muito mais difícil você utilizar, né, para automóvel, você pode ter problema ali com pneu, ele não gera esse mesmo conforto. E vamos pensar como que é a diferença entre o transporte público e o transporte privado, porque isso está na gênese de como a gente chegou aqui. O bonde, ele tem o mesmo tamanho, ele ocupa o mesmo espaço na rua de 2 automóveis, de 2 carros. Mas o bonde transportava em média 40, 50 pessoas, enquanto 2 carros transportam em média nas nossas cidades hoje 2, 3 pessoas. A mesma coisa o ônibus. O ônibus, quando ele vem substituir o bonde, né, ele tem ali aquela ocupação de espaço que permite transportar 50 pessoas confortáveis. Infelizmente, a gente vê transportando 80, né, de uma maneira extremamente precária. Esse é o mesmo espaço de 2 automóveis. Mas quando você tira o bonde e cria o mesmo espaço sendo compartilhado para ônibus e automóveis, você está promovendo uma grande desigualdade no uso do espaço urbano. Por quê? O veículo eficiente, que é o ônibus e que também era o bonde, que ocupa pouco espaço para transportar muita gente, ele divide a mesma pista com o veículo ineficiente, que é o automóvel, que ocupa uma quantidade gigantesca de espaço e que faz com que o transporte público ande mais devagar. Se todas as pessoas se deslocassem em transporte público na cidade, em ônibus que fosse, ou em bondes, não teria nenhum problema de congestionamento. Esses ônibus e esses bondes circulariam tranquilamente a 30, 40 km por hora, chegando com velocidade, sem engarrafar, sem parar, porque você estaria fazendo um uso eficiente do espaço. No entanto, são justamente os automóveis e o crescimento das frotas que tornou a nossa mobilidade na cidade uma grande dificuldade, né? E então a motorização que substituiu esses bondes, ela criou a maior parte dos problemas que a gente tem hoje. Ela trouxe também um grande problema, que é o problema da poluição do ar, né? Você, num bonde elétrico, você circulava sem poluir o ar com energia elétrica e hoje a gente tem esse grande problema de poluição do ar nas cidades e de emissões que geram o aquecimento do planeta, que é também um outro problema nessa mesma linha. Só para lembrar, antes de terminar essa primeira, é que nas cidades, por exemplo, muitas cidades europeias e dos Estados Unidos que preservaram seus bondes, eles são utilizados até hoje. E eles substituem muito bem o transporte público urbano, o ônibus, principalmente em áreas mais concentradas, né? Não é um transporte de massa para longas distâncias, para isso é melhor um modelo como o metrô ou o BRT, mas para áreas mais concentradas, como as áreas centrais de Belo Horizonte, os veículos poderiam estar circulando até hoje, sem poluir o nosso ar, sem fazer tanto barulho, sem queimar petróleo emitindo carbono na atmosfera. Então é interessante a gente lembrar disso e ver tantas cidades no mundo que preservaram seus bondes, em que eles continuam circulando, e o trânsito lá é muito mais eficiente do que aqui, porque se aproveita melhor o espaço. Não se desperdiça o espaço urbano com um veículo extremamente espaçoso, perdulário em espaço, que é o carro. Agora, professor, fazendo uma ponte aí entre o passado, né, e o presente, nós temos hoje uma pandemia, uma redução aí, né, caiu praticamente pela metade o número de passageiros, só que as reclamações aumentaram. O que os contratos iniciais, o que aquele planejamento inicial do passado tem de influência no transporte coletivo que a gente tem hoje e por que não houve uma diversificação dos modais? Legal, é uma pergunta muito importante. A gente tem uma crise do transporte público nas cidades brasileiras, que é uma crise talvez das maiores. Tem diversas pesquisas que demonstram que o espalhamento do vírus em muitos bairros foi feito principalmente pela população que vai trabalhar de ônibus e que teve que utilizar esse veículo em que ali as condições de proteção da vida não foram preservadas, né? Ele não foi ajustado para proteger a vida das pessoas durante a pandemia. Isso é escandaloso, inclusive porque isso é muito diferente do que foi feito em outros países do mundo,
como Estados Unidos, Chile, os países da Europa, em que você manteve a oferta. O que foi feito no Brasil, em Belo Horizonte? Houve redução de passageiro e houve redução da oferta, quer dizer, menos ônibus circulando. O que aconteceu? As pessoas aglomerando dentro dos ônibus. Uma situação de o nosso sistema de transporte público funcionando como engrenagem de matadouro. Essa é a verdade. Mas por que ele aconteceu assim e por que nós não tivemos condições de fazer soluções como a que eu disse de outros países? Né? É pelo modelo de financiamento e remuneração do nosso sistema de transporte. Belo Horizonte já teve um dos melhores modelos de financiamento e de gestão do transporte público do Brasil na década de 90. Foi uma das primeiras licitações, se não a primeira licitação do transporte público no Brasil, e que o modelo se fazia da seguinte maneira. A prefeitura arrecadava o dinheiro, o recurso da tarifa, e contratava os ônibus por quilômetro rodado. Então, se você rodou 1.000 quilômetros no final do mês, com motorista, trocador, havia o cálculo, havia planilha JPOT, havia aquela remuneração ligada àquele serviço prestado. O que aconteceu com esse modelo? Então, esse modelo ele fazia com que a prefeitura fizesse a gestão, a prefeitura definisse a oferta e a prefeitura arrecadava o recurso e pagava as empresas só para elas prestarem o serviço delas. A partir dos anos 2000, essa gestão piorou muito. Uma mudança na prefeitura, a gestão do Fernando Pimentel foi uma gestão muito ruim de gestão do transporte público e ela fez com que esse sistema entrasse numa espiral negativa de débitos. Quer dizer, eles permitiram que a oferta ficasse maior do que a arrecadação, de modo que a prefeitura ficasse em débito com as empresas de ônibus, não conseguisse arcar. Certamente houve lobby das empresas de ônibus para que isso acontecesse. E nesse período da gestão do Fernando Pimentel, as contas da gestão do ônibus degringolaram e então fez-se um novo contrato. E esse novo contrato, ele é um contrato que paga bônus pela superlotação. Por que eu estou falando isso? Porque, olha, entendam como que esse contrato é gerido. O contrato que foi feito em 2008 pela gestão do Fernando Pimentel. A empresa de ônibus, ela recebe o dinheiro e distribui entre as várias empresas do consórcio. Quer dizer, eles são estimulados para aumentar o lucro deles a reduzir a oferta e ter mais gente dentro do ônibus, porque o número de passageiros é o mesmo. Se você tem menos ônibus circulando, você vai diminuir o seu custo e a arrecadação vai ser a mesma. Esse é o raciocínio das empresas. E elas fizeram lobby nesse período todo para reduzir a oferta, não respeitam horários, fizeram uma série de movimentos nesse sentido. E então hoje, quando você chega na pandemia, eles não querem manter a sua oferta porque a arrecadação vai cair. Mas é um modelo de financiamento que está errado. Esse modelo de financiamento em que a empresa é financiada pela tarifa, isso não existe. Isso não existe nos Estados Unidos, isso não existe na Europa, isso é uma avacalhação feita pelo lobby dessas empresas. A maneira de financiar é a que a gente tinha em Belo Horizonte nos anos 90. Ela foi mal gerida nos anos 2000 e ela gerou esse novo modelo de financiamento. Então, por que nos Estados Unidos, na Europa, em diversos países, inclusive na América Latina, foi mantida a oferta de ônibus? Porque eles têm uma verba pública, um financiamento público para arcar com o transporte. Quem faz a gestão é a prefeitura ou o governo do estado. E a empresa de ônibus, quando ela existe, porque em muitos lugares são empresas públicas, quando ela existe, ela é contratada somente para prestar aquele serviço. Eles injetaram dinheiro público para financiar que os ônibus continuassem circulando com a mesma oferta. É isso que tinha que ter sido feito na pandemia. A gente tinha que ter um recurso, a gente tinha que ter outro modelo de financiamento e tínhamos que ter um recurso público para que o ônibus continuasse circulando com a mesma oferta, para que quando houvesse redução da demanda, como houve, porque muita gente passou a ficar em casa, essas pessoas pudessem circular em ônibus confortáveis e não em ônibus lotados que ajudaram a circular o vírus. Esse é o desenho do quadro. Bom, Roberto, isso aí que você estava comentando, né, da situação dos contratos, chegou num ponto que as próprias empresas, elas já têm cobrado do poder público aí uma revisão, elas têm cobrado, inclusive, o reequilíbrio, né, desse contrato aí. Vamos aproveitar que a gente estava comentando aqui da questão da pandemia para fazer uma relação do impacto da economia no trânsito. E a pandemia ela trouxe várias situações e aumentou muito o desemprego. São 14 milhões e meio de desempregados atualmente no Brasil. E eu queria que você fizesse uma relação de como essa situação econômica ela pode acabar refletindo no trânsito.
Lembrando que nos últimos 15 anos, a frota de motos, que está muito relacionada ao delivery, né, à informalidade, ela cresceu mais de 200%, enquanto que a população de Belo Horizonte, nesse mesmo período, cresceu só 10%. Excelente, uma pergunta muito importante. De fato, a situação de crise econômica, ela agrava a nossa situação de crise de mobilidade e os mais prejudicados são as pessoas que moram nas periferias da cidade, principalmente a população mais pobre, que não consegue se deslocar. Vejamos como que esse modelo é cruel, né? Belo Horizonte e muitas cidades brasileiras, Belo Horizonte tem a segunda tarifa mais alta do Brasil e as cidades brasileiras têm as tarifas mais altas do mundo, comparando com muitas cidades do mesmo perfil socioeconômico. Se for comparar com Santiago, com Buenos Aires, diversas cidades em diversas regiões, a gente vê que, em relação ao salário médio, a tarifa aqui é muito mais alta. O que essa tarifa alta faz? Ela impede que as pessoas mais pobres consigam se deslocar da cidade. A tarifa ela é um impeditivo, inclusive, de que pessoas vão procurar emprego, de que as pessoas possam ir consumir. Então, ela é uma barreira, inclusive, para a atividade econômica. E como que a gente chegou em tarifas tão altas assim? É muito interessante que as empresas estejam hoje querendo rever, né, o contrato, mas foram essas mesmas empresas que empurraram, pressionaram o poder público, fizeram lobby, pressionaram durante todo esse período para que as tarifas crescessem acima da inflação, foi o que a gente viu na nossa cidade. Isso fez com que a população se deslocasse menos. No momento de crise como o atual, para a população isso é uma penúria. A pessoa que está desempregada, ela vai pagar R$ 4,50 no ônibus para ir, R$ 4,50 no ônibus para voltar para casa, R$ 9,00 num dia para a pessoa que está desempregada procurando emprego. Às vezes tem que pegar mais que um ônibus. Quer dizer, nós desenhamos um sistema que é completamente disfuncional, mas ele favorece alguns poucos, né, como eu dizia. Então, o que a população fez nesses últimos 20 anos para tentar fugir desse sistema? Ônibus que não passam, que são muito caros, tudo pressionado, né, produzido por esse lobby das empresas de ônibus. A população buscou as suas maneiras, e uma das maneiras foi comprar moto à prestação, encontrar a sua maneira de conseguir se deslocar. A motocicleta foi uma maneira de fugir do sistema de transporte público que se precarizou e também uma forma de renda para muita gente, né, que foi buscar na motocicleta um trabalho, de trabalhando no setor de entregas, um trabalho tão digno como qualquer outro. No entanto, essa distribuição gigantesca de motocicletas gerou uma série de problemas para esse grupo. O principal deles é acidentes. Hoje morrem no Brasil por ano 10 a 15 mil pessoas em acidentes de moto. 10 a 15 mil motociclistas por ano. É uma quantidade enorme, é o maior segmento de mortes no tráfego nas cidades brasileiras. Isso era muito menor há 20 anos atrás, cresceu enormemente, junto com a frota cresceu enormemente. Antes da Covid, se você fosse num pronto-socorro, a grande parte dos leitos estaria ocupada por motociclistas, né? Quer dizer, uma situação em que as pessoas, mais uma vez, as pessoas mais pobres que estão buscando uma forma de se locomover e de conseguir uma renda, é que são as principais prejudicadas. O setor de entregas com a pandemia se fortalece, porque muita gente passa a comprar pedindo, né, para receber em casa. E esse trabalho desse segmento, que é um trabalho, né, justo, que pode acontecer na cidade, deve acontecer. No entanto, ele não é regulamentado para garantir a segurança dos próprios entregadores. Então, você deveria ter muito mais limitação de velocidade na cidade, a proibição dessa circulação entre as faixas, porque ela é muito perigosa e gera muitos acidentes, né? Quer dizer, uma série de cuidados para preservar a vida dessas pessoas. Além de outras várias questões que são discutidas, né, do direito ao tempo de descanso, à alimentação desses profissionais. Mas é toda uma problemática que a gente precisa avançar para garantir que esse trabalho seja digno, seja seguro e seja decente para quem o realiza. Professor, se quando nós falamos aí, né, do número de pessoas que morrem no trânsito, se isso não abala, né, em função das perdas mesmo humanas, para algumas pessoas, se a gente falar em números, talvez, né, em números econômicos, talvez isso tenha um peso maior. Tem um levantamento do IPEA que mostra que cada pessoa que morre deixa de gerar 2,3 milhões em recursos para a economia, que seria o que essa pessoa traria com o trabalho ao longo da vida. Só em Minas Gerais, esse rombo anual chega aí à casa dos 6 bilhões, em torno disso, né? É variável, obviamente.
Queria entender com o senhor o seguinte, o que falta, então, para que os governos, as pessoas, entendam que trânsito é um problema de saúde pública, já que também, como o senhor citou, lota hospitais, ocupa leitos, que é o que nós mais estamos precisando nesse período de pandemia, inclusive, né? Sabe o que falta? Falta essas pessoas que fazem as leis serem impactadas pelos problemas do trânsito, porque parece que elas não ligam para os problemas dos outros. É isso que, infelizmente, a gente vê. A gente precisa de mais pessoas que vivem o mundo real da cidade tomando esse tipo de decisão. É isso que falta. É muito interessante isso que você traz do custo econômico. Obviamente, para mim, para vocês, né, possivelmente para quem está nos ouvindo, muito mais importante que o custo econômico é o custo da vida, né? A vida de cada pessoa ela é insubstituível. E a vida que se perde, como que você pode medir isso economicamente? No entanto, na economia, existem diversos estudos que avaliam o custo econômico do nosso trânsito. E esses custos eles vão muito além das vidas perdidas em acidentes ou dos gastos hospitalares. Os acidentes são um dos mais de 10 ou 20 custos que costumam ser analisados por pessoas que estudam esses assuntos, gerados pelo nosso modo de deslocamento. Né? Vamos citar mais alguns para a gente se familiarizar. Poluição do ar, mata em São Paulo 10 mil pessoas por ano, produz problemas de enfisema pulmonar, bronquite, asma, tudo isso que a gente não tinha há 70 anos atrás em Belo Horizonte, por exemplo. Belo Horizonte é um caso, só um parêntese sobre isso. Até a década de 50, quando havia poucos automóveis em Belo Horizonte, as pessoas vinham para Belo Horizonte para cuidar de problemas de saúde. E a partir da década de 60, na ditadura militar, quando a cidade ganha uma grande frota de automóveis, os problemas de bronquite, asma e enfisema pulmonar multiplicam por mais de 5 em apenas uma década e se torna um problema de saúde pública. Você tem outros problemas, o tempo nosso perdido no trânsito de todas as pessoas e que é maior para as pessoas mais pobres. Né? Você tem a degradação dos centros urbanos, tem uma série de problemas que são elencados nessa bibliografia e que, no entanto, se você somar, né, todos os custos desses, quando se faz essas estimativas, eles são muito maiores do que a arrecadação de impostos da indústria automobilística. Então, o que a gente vê é que a indústria automobilística ela tem uma cadeia grande, muitas vezes ela justifica né, para os governos o incentivo a ela, mas os danos que ela gera à sociedade são muito maiores do que os benefícios produzidos nessa cadeia econômica dela. E esses danos são pagos por toda a sociedade, especialmente pelos mais pobres. Então, de fato, nós precisamos de uma mudança de política no trânsito. Essa mudança de política tem a ver com segurança, com a gente adotar uma visão zero em que as pessoas parem de morrer no nosso trânsito, em privilegiar os modos mais eficientes de deslocamento, que é o transporte público, andar a pé e a bicicleta. São os 3 mais eficientes que não poluem, que ocupam pouco espaço, que permitem que as pessoas se deslocam melhor. Se nós fizéssemos isso, privilegiando de fato o transporte público, com corredores exclusivos, com uma frota nova de ônibus, né, com tarifas baixas, retirando carros das ruas, a gente veria o trânsito melhorar na cidade, veria o ar ficar menos poluído, teria menos poluição sonora, mais espaço nas ruas para a gente circular, utilizar as ruas da cidade. Então é essa linha que a gente deveria adotar, que é o que a gente vê ser adotado nos países que estão privilegiando a vida, nas cidades que estão privilegiando a vida, que estão privilegiando as pessoas que moram nelas. Roberto, a gente está chegando ao fim, né, do programa e eu vou fazer uma última pergunta. A gente falou ao longo do programa sobre os desafios, então a minha pergunta vai ser sobre soluções. Você acredita, né, que a nossa saída rumo a uma mobilidade urbana mais eficiente, ela poderia passar pela integração dos sistemas de transporte? Sim, ela passa pela integração do sistema de transporte. Mas a integração, principalmente, como eu dizia, entre esses modais que são mais eficientes. Queria só fazer um exemplo rapidamente. Se todas as pessoas tivessem um automóvel, ninguém andaria 1 centímetro na nossa cidade. Como eu dizia, um modo extremamente espaçoso, poluente. 20% das emissões do mundo estão ligadas ao setor de transportes, uma grande parte disso é de automóveis. Então, esse é um modelo insustentável. Então, qual é essa integração que você pergunta que precisa ser feita? É a integração entre ônibus e metrô, entre metrô, ônibus e caminhar. E para isso você precisa ter um redesenho de cidade que passe a priorizar esses modos de deslocamento. Quer dizer, garantir segurança de quem está caminhando na rua,
garantir a qualidade do ar de quem está caminhando na rua, porque ninguém quer ficar caminhando respirando poluição, ninguém quer ficar caminhando com riscos, né? Garantir a qualidade das calçadas, garantir segurança para os ciclistas. As cidades, a gente acha, Belo Horizonte tem muito morro, mas muitas cidades do mundo com um nível de topografia similar à nossa tem adoção ampla de ciclismo, conectado ao transporte público, você poder chegar no metrô e ter um bicicletário seguro. A população da periferia utilizaria muito a bicicleta. Se tivesse um bicicletário seguro para parar a bicicleta lá, saber que quando você voltar da sua viagem de metrô para o centro, voltar para o seu bairro, a sua bicicleta vai estar lá, vai estar segura, você vai poder pegá-la. Integrar com o ônibus, reduzir tarifa de tudo isso para estimular as pessoas a circularem. Com mais pessoas circulando, a economia se beneficia, as pessoas conseguem emprego, as pessoas consomem, as pessoas compram, toda a economia da cidade circula melhor. Roberto, eu queria te agradecer imensamente aqui pela participação e vamos torcer, né, para que a gente consiga se mover rumo à solução num ritmo mais rápido, mais democrático e mais eficiente. Então pode, por favor, fazer suas considerações finais para a gente encerrar este Mais Entrevista. Eu que agradeço muito a vocês duas, o trabalho que está sendo feito, essa série de reportagens muito interessante. É uma honra para mim participar, contem sempre comigo. Eu acho que a nossa caminhada é longa, a gente só vai fazê-la quando entendermos que precisamos fazer cidades para a maioria, né, e pela maioria também. Acho que temos uma caminhada longa nesse sentido, mas precisamos disso, né, para a qualidade da nossa vida, para a qualidade da possibilidade de continuar existindo nesse planeta. A gente precisa revolucionar a mobilidade urbana. Obrigado mais uma vez. Roberto, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Também queria agradecer imensamente a Tatiana. Muito obrigada. Por nada, foi um prazer participar. E a série de reportagens A Revolução do Trânsito você vai encontrar completa, com mini-docs, reportagens e muito mais conteúdo nas plataformas digitais de O Tempo. Até a próxima! Oferecimento: nova Ford Ranger 2022. A picape raça forte do Brasil. Apoio: Grupo Sada. Movidos por empreender, diversificar e transformar. O Grupo Sada apoia o movimento Maio Amarelo.